Graças e louvores se deem agora e a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem agora e a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E agora, neste momento, nós somos convidados a nos envolver com o tema que foi proposto para esta nossa quarta noite do Cerco de Jericó. Mas antes de nós adentrarmos nesta palavra, vou convidar vocês a fechar um instante os olhos, colocar a mão no coração e ir pedindo a presença do Espírito Santo de Deus. Que este momento possa ser um momento ímpar, singular, único em nossas vidas. Que o Espírito Santo possa tomar conta de toda a nossa mente, os nossos pensamentos, de todos os nossos sentimentos, a nossa emoção, o nosso interior, de todo o nosso coração. Que o Espírito Santo de Deus possa ser esse sustento, esta força, este ânimo, esta alegria, neste e em todos os momentos de nossas vidas. Nós queremos que nesta noite, através da força de Cristo em nossas vidas, ser salvos de todas as nossas feridas, de todas as nossas mágoas, de todas as nossas limitações e dos nossos pecados. Nós queremos, a partir de agora, continuar contando com essa força do alto, essa força celeste, essa força divina que nos impulsiona na nossa vida, que só pode vir deste Espírito Santo Paráclito, deste companheiro, deste amigo fiel de todas as nossas necessidades. E pedir para que esse Espírito Santo de Deus venha sobre a nossa vida, inunde todo o nosso ser, toma conta do nosso coração, de nossa vida, de todos os nossos pensamentos. Em
certeza de já estarmos na presença do Espírito Santo, nós queremos também estar na graça, já que estamos na casa dela, Maria, sob o título de Salete, pedir para que a Virgem Maria também se faça presente em nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça. Nossa Senhora de Salete, meus queridos e amados irmãos em Cristo, é com os nossos corações então repletos de alegria que nós estamos vivendo esta noite, mais este dia do nosso cerco de Jericó. Já é essa nossa quarta pregação, a quarta palavra que o Senhor nos coloca na nossa vida para que nós possamos procurar bem viver, para nos aproximar da graça, da presença e da providência de Deus em nossas vidas. Viver o cerco de Jericó é um tempo muito oportuno para experimentar da ação de Deus na nossa vida. São 7 dias de batalha, de lutas, de enfrentar desafios, mas sobretudo de alcançar vitórias na nossa vida, de fazer essa experiência de uma forma íntima com Jesus Eucaristia. Agora, neste momento, nós já ouvimos a palavra de Deus, já experimentamos da sua palavra, e agora, como o Senhor no nosso interior, através da comunhão, nós buscaremos então assumir este compromisso do nosso ser cristão, vivendo esta quarta noite do cerco de Jericó. Durante esses 3 primeiros dias eu acompanhei o itinerário que vocês estão vivendo. Então, nos 2 primeiros dias foi muito querigmático, uma apresentação do amor de Deus para as nossas vidas. Na noite de ontem, vocês puderam renunciar ao pecado. E hoje, o tema que me foi proposto é: somos salvos em Cristo. Porque é Jesus, é este Senhor, é a força dessa Eucaristia que nos dá a alegria, o ânimo, a coragem, a ousadia de enfrentar as dificuldades e os desafios do nosso dia. E este tema, ele é muito propício, porque nós estamos agora iniciando o tempo comum. Como nós sabemos, a nossa igreja, ela é marcada pelo ano litúrgico. Nós acabamos de encerrar o tempo do Natal. Neste domingo, vivemos a Epifania do Senhor, a manifestação de Deus em nossas vidas, onde festejamos o batismo de Jesus. E pudemos também fazer uma revisão da nossa vida e buscar analisar aquilo que nós estamos falhos com o compromisso do nosso batismo. E agora nós iniciamos o tempo comum. E o tempo comum, além de ser caracterizado na nossa igreja pela cor verde, é o tempo da vida pública de Jesus. Então é tempo de nós estarmos a caminho com o Senhor. O Papa Francisco, estes tempos, nos dizia que a nossa vida é uma peregrinação e que nós somos os peregrinos que saímos a caminho. Então, se Jesus está a caminho, nós também somos convidados a ir também ao encontro deste Jesus que caminha conosco, mas também que se manifesta na pessoa de todos aqueles que Deus coloca na nossa caminhada. Então é o tempo oportuno de nos colocar a caminho do próximo, de termos gestos de caridade, de solidariedade, buscar viver a justiça, a paz, a unidade, tudo isso, essas virtudes que são tão sonhadas por nós, mas que são tão difíceis de ser colocadas em prática na nossa vida, que nos garantem a salvação. Se nós procedermos desta forma, se nós buscarmos estar a caminho juntamente com Jesus em nossa vida, nós alcançamos a salvação. E para esmiuçar este tema e para trazer ele para a nossa vida, foi proposto uma palavra da Sagrada Escritura, sempre nos lembrando que a palavra de Deus sempre nos dá o direcionamento na nossa vida, sempre nos aponta o caminho que nós temos que seguir na nossa vida.
E a palavra que me foi proposta está no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo de 1 a 6. Então vou convidar novamente que vocês fechem os olhos e possam saborear esta palavra, possam fazer um momento de contemplação, não somente meditar o que aquela palavra fala para nós, mas deixar que aquela palavra nos contemple e toque no íntimo de nosso coração. O profeta Isaías vai nos dizer: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Palavra do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, diante dessa palavra, que não é uma palavra de carinho, não é uma palavra de amor e muito menos uma palavra de conforto para a nossa vida, mas uma palavra de radicalidade, uma palavra de adesão e de compromisso assumido na nossa vida. É o que o Senhor quer nos falar nesta noite através deste tema, que todos nós seremos salvos em Cristo. Mas antes de nós começarmos, nós podemos fazer uma pergunta para a nossa vida: o que significa salvação? Porque muitas vezes na palavra de Deus, na Sagrada Escritura, nós ouvimos várias e várias vezes salvar, salvação, e muitas vezes nós achamos que salvação significa estarmos livres do perigo e da destruição. Mas se nós voltarmos o nosso olhar atento para a Sagrada Escritura e o nosso coração aberto, desejoso do arrependimento e da conversão, nós vamos perceber que salvação significa, além de estar livre do perigo e da destruição, algo além, estar livre do pecado na nossa vida. Porque aquele que está envolto do pecado, ele não vive segundo Cristo. Ele não vive segundo a palavra de Deus, está morto para o olhar do Senhor. E quando nós buscamos estarmos livres do pecado, nós atingimos uma atitude de aproximação do Senhor, de intimidade com Deus na nossa vida. E assim, sim, dessa forma, nós experimentamos a vida. E uma vida em plenitude, uma vida em abundância, uma vida em exagero. Porque estar na presença do Senhor é encontrar esta salvação, é estar livre de todos os pecados, mesmo assumindo a nossa condição humana, que é falha, limitada e pecadora, mas ter esse desejo verdadeiro e sincero no nosso coração de buscar a salvação. E aí, quando nós olhamos para a nossa vida, repleta dos desafios, dos obstáculos e dos problemas do dia a dia, nós podemos nos perguntar: como que nós alcançamos a salvação da nossa vida? Porque a salvação não basta apenas nós termos fé, não basta apenas nós ficarmos de braço cruzado. Nós temos que exercitar a nossa fé, temos que praticar a nossa fé e temos que mostrar a nossa fé na nossa vida.
Porque fé é diferente de ciência e precisa de ser provada e comprovada. A fé, ela é experimentada. A fé, ela é vivida. A fé, ela é algo para ser acreditado na nossa vida. Então, para alcançarmos a nossa salvação, nós precisamos de ter a nossa fé muito alicerçada e muito bem alimentada com a palavra de Deus e com a Eucaristia. Porque conseguir a salvação não depende de nós, depende muito mais da graça de Deus na nossa vida. Porque sozinho nós não conseguimos. Na nossa humanidade falha, limitada e pecadora, nós não conseguimos atingir a salvação. A salvação não é mérito nosso, a salvação é mérito de Deus. Através da bondade, do amor e da misericórdia de Deus para a nossa vida, nós sim alcançamos a salvação. E aí, aquele que tem uma experiência verdadeira e concreta com Deus, nós podemos nos perguntar: será que uma pessoa pode perder a salvação na sua vida? Porque quantas e quantas vezes nós não conhecemos pessoas que são ligadas à igreja, que estão próximas do Senhor, que é ministro de Eucaristia, que participa de tal movimento e que frequenta tal pastoral da igreja, e de repente ela perde a sua fé. De repente ela cai no pecado, ela cai no vício, ela cai no erro na sua vida. Aí você se pergunta: será que aquela pessoa perdeu a salvação? Porque a salvação da nossa vida é um processo contínuo. Não basta apenas fazer uma experiência e depois achar que tudo aquilo basta. Ela tem que ser praticada na nossa vida. Ela tem que ser colocada em prática a todo momento e a todo instante da nossa caminhada. A fé não é somente quando nós não estamos passando um momento difícil. É saber que Deus está conosco, mesmo nos momentos de felicidade, de alegria, de sucesso e de bonança. Porque quantas e quantas vezes que nós não somos esses cristãos mornos e procuram Deus apenas quando está com alguma dificuldade. É a fé comercial, onde nós nos aproximamos de Deus apenas quando nós queremos sanar as nossas feridas, ficar livre das nossas dificuldades, ficar curado de alguma enfermidade. Isso não é fé, isso é uma experiência passageira e superficial da nossa vida. Aquele que tem fé não é aquele que está ausente de dificuldade, é aquele que, mesmo estando na presença de Deus, trava uma luta árdua, trava uma batalha constante para continuar vivendo esta graça e essa experiência de Deus na sua vida. Nós somos responsáveis por produzir a nossa própria salvação, sempre com o olhar atento na cruz de Jesus, sempre com o nosso ouvido aberto à palavra de Deus e sempre com o nosso coração grato e sempre disposto à conversão, à mudança de atitude e a acolher o Senhor em nossas vidas. E aí, diante de nossa fé, da palavra de Deus e dessa experiência que nós fazemos, nós podemos nos questionar: quem é o Salvador de nossas vidas? Porque na nossa fé, muitas vezes limitada, nós nos questionamos: será que o Salvador é Deus? Será que o Salvador é Jesus? Nós ficamos nos perguntando e até mesmo nos desviamos do nosso olhar da verdadeira salvação. Deus, Jesus e o Espírito Santo, nós sabemos que através do mistério da Santíssima Trindade é a mesma pessoa. Deus é o grande Salvador de nossas vidas. Não é à toa que ele é chamado de Salvador. E lá no Antigo Testamento nós sempre vimos que Deus utiliza de vários homens para libertar os israelitas, para apresentar esta salvação. E quantas vezes que o Senhor também nos utiliza de inúmeras pessoas na nossa caminhada para nos ajudar neste processo de salvação na nossa vida. Sendo assim, estes homens que são apresentados até nós e que têm essa figura de profeta são os salvadores, porque o grande Salvador que nos mostrou o caminho e o itinerário que nós temos que traçar na nossa vida é o próprio Jesus Cristo. Que Deus
para nos salvar do nosso pecado, por meio do sacrifício de resgate de Jesus Cristo, nos apresenta a salvação. Jesus é aquele que, sendo Deus, não se limitou em ser homem. Nasceu de mulher, cresceu e viveu numa família. Foi 100% homem, mas nunca deixou de ser 100% Deus. E passou pela cruz. Foi humilhado, foi preso, maltratado, assim como nós escutamos nas palavras do profeta Isaías. Homem das dores, rejeitado, humilhado, desprezado. E passou pela mais vergonhosa de todas as mortes, que é a morte de cruz, nu, pregado no madeiro. E ali ele experimentou o maior de todos os abandonos, o abandono até do próprio Deus. Chiara Lubich, fundadora do movimento dos populares, vai nos dizer que na cruz o próprio Jesus Cristo experimentou o inferno. Porque ali ele experimentou de toda a fraqueza e de toda a limitação humana. Não precisaria, porque ele foi e é Deus. Mas mostrou para nós que se Deus não fosse capaz de sofrer, ele também não era capaz de amar. Deus não seria capaz de nos perdoar do nosso pecado e de nos apresentar a salvação, a libertação para as nossas vidas. E hoje, diante desta palavra, vivendo mais este dia do cerco de Jericó, nós somos convidados a olhar para o Cristo e reconhecer nele a salvação para as nossas vidas. Porque é depois da cruz que Cristo experimenta da ressurreição, da felicidade plena, nos mostrando que na nossa vida, depois de nós enfrentarmos os nossos desafios, os nossos obstáculos, os problemas do nosso dia a dia, que são as cruzes que nós carregamos, nós experimentamos desta felicidade e também desta ressurreição do Cristo em nossas vidas. E aí nós nos perguntamos, como bons cristãos que nós somos, será que todos serão salvos? Deus utiliza de uma ferramenta para entrar na nossa vida que se chama liberdade. Através da liberdade é que nós fazemos esta experiência com Deus. Então todos são chamados à santidade, todos são convidados a ser salvos, mas apenas aqueles que observam os mandamentos de Deus, aqueles que ouvem a sua palavra e aqueles que buscam assumir um compromisso verdadeiro e concreto com a Eucaristia, alcançarão a salvação. E de nós que conhecemos esta palavra, que hoje estamos sentados no banco desta igreja, de nós muito mais será cobrado, porque nós conhecemos a palavra de Deus. Temos que dar testemunho, temos que ser modelo, temos que ser exemplos em nossas vidas, porque nós vamos encontrar na Sagrada Escritura que a porta é estreita e apenas passarão por esta porta aqueles que observaram os mandamentos de Deus, aqueles que tiveram um desejo verdadeiro de estar próximos do Senhor em suas vidas. É uma atitude muito ousada, radical e de muita coragem para nós cristãos, porque, como eu disse, assumir a cruz de Cristo não é algo fácil para nós. Mas Deus, no seu infinito amor, na sua infinita bondade e misericórdia, nos dá um consolo muito grande. Ele nunca nos dá uma cruz mais pesada do que nós podemos carregar. Deus sempre mede o tamanho do nosso ombro e fala: esse filho, ele consegue carregar tantos quilos de cruz. Então a nossa cruz sempre é também um carinho de Deus para as nossas vidas, porque são através dessas dificuldades que nós nos aproximamos de Deus, são através dessas dificuldades que nós encontramos a salvação na nossa vida. Essa salvação somente é experimentada através da presença e da pessoa de Jesus Cristo na nossa vida. Lá nas palavras do Evangelho de João, nós vamos encontrar que Jesus nos diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morto, viverá. E aquele que crê em mim vivo, não morrerá jamais. Então nós
somos hoje, nesta noite, animados, incentivados a trazer para a nossa vida este Cristo Jesus, a trazer para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso trabalho, este desejo de salvação. Porque na nossa humanidade, homem e mulher, todos os seres humanos, sempre vai buscar o prazer, a felicidade, a realização, o sucesso na nossa vida. Só que na busca dessa felicidade plena, tantas e tantas vezes nós erramos o alvo. E aí caímos na perdição, caímos no pecado, caímos no erro e caímos na maldade. Em nossa vida, nós encontramos dois caminhos para seguir. Um é o caminho largo, um caminho onde todos aqueles com um coração pecador almejam encontrar prazer, que é o que o coração de Deus abomina. Então nós escutamos nas palavras do evangelista Mateus que é larga a porta daqueles que buscam a perdição. A porta é larga porque muitos podem passar junto. Então nós que hoje escutamos esta palavra e que sabemos que para encontrarmos a salvação nós passamos pela porta estreita, nós somos convidados a sermos missionários, a sermos evangelizadores e levar essa palavra de Deus a tantos e tantos lugares e tantas pessoas que não tiveram essa mesma oportunidade e essa mesma possibilidade que a nossa, de ouvir a palavra de Deus. É claro que nós não vamos colocar a Bíblia debaixo do nosso braço, chegar no nosso trabalho, abrir a Sagrada Escritura e falar um monte de versículo decorado. A maior forma de evangelizar é através do nosso testemunho, é através do nosso modelo de ser cristão, é através de colocar em prática as virtudes que nós extraímos da palavra de Deus: a paciência, o amor, a solidariedade, a caridade, a paz, a harmonia, a unidade. Quando uma pessoa age de uma forma mal educada, o cristão não tem vida numa mesma moeda, ele simplesmente é educado. Se alguém semeia o amor na vida, o ódio na vida do cristão, ele vai lá e semeia o amor. Se alguém semeia a guerra, ele vai lá e semeia a unidade. Se alguém semeia o ódio, ele vai lá e semeia a paz. A maior forma de enfrentar a dificuldade, a maldade da nossa vida é apresentando o próprio Cristo. O outro caminho que nós encontramos na nossa vida é o caminho estreito, que nos conduz à vida eterna. Então, estreita é a porta de todos aqueles que observam a palavra de Deus. É um caminho estreito, mas não é um caminho tortuoso, não é um caminho cheio de pedregulho e nem é um caminho difícil, porque o caminho difícil foi o que Jesus passou. Jesus, ao ser preso, ao ser condenado, ao ser desprezado, ao ser pregado numa cruz, isto sim apresenta um caminho difícil para a salvação. E muitas vezes na nossa vida nós ficamos murmurando, nós ficamos reclamando e ficamos questionando tudo o que nos é proposto para viver. Porque na vida nós temos dois olhares para ela ser enxergada: um olhar pessimista, que só encontra dificuldade, que só vê o que está faltando e o que não tem, e um olhar otimista, que sempre encontra alegria, que sempre encontra a presença de Deus, que sempre acredita que o Senhor se manifesta na menor de todas as coisas. Eu gosto de dar um exemplo de um copo pela metade. A vida ela pode ser enxergada como sempre aquela metade que está faltando, ou senão nós temos um olhar otimista, um olhar de alegria e um olhar de amor, e enxergar que pelo menos eu tenho meio copo, que pelo menos eu posso viver um pouco de alegria, que pelo menos eu posso experimentar da graça de Deus na nossa vida. Essa experiência que Jesus faz da cruz, o derramamento do seu próprio sangue, nos mostra que isto sim é amor. Amor que nós não entendemos, amor que nós não conseguimos explicar com nenhuma palavra. Amor este que não é sentimento, porque amor hoje ele se encontra de uma forma muito banalizada. Amor parece que é algo
colocado pela mídia como sentimentalismo, como algo pegajoso. Amor não é isso. Amor é decisão. Amor é atitude. Amor é escolha. Jesus fez essa atitude. Jesus tomou essa decisão e deu a sua vida para que todos nós pudéssemos encontrar a salvação. E quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, nós podemos encontrar vários personagens que foram salvos pelo poder de Cristo em suas vidas. Eu fiquei pensando em algum para falar aqui com vocês, e aí eu pensei o seguinte: já que estamos na casa de Nossa Senhora de Salete, não tem figura melhor do que a da Virgem Maria, a primeira a fazer a experiência com o Verbo encarnado. E não dá para falar de salvação e da pessoa de Maria sem antes nós olharmos lá para a criação da humanidade, para o início da história da salvação, quando Deus cria um homem chamado Adão, mas também cria uma mulher chamada Eva, uma mulher filha de Deus, amada por Deus, imaculada, porque ainda não tinha experimentado o pecado, uma mulher noiva de um homem chamado Adão. Mas Eva, pela desobediência, pelo desejo do poder e do conhecimento em sua vida, ela permite a visitação de um anjo, só que era o anjo do mal, Satanás, na figura de uma serpente, que a seduz e que apresenta para ela o fruto proibido. E através da desobediência, Eva come deste fruto e permite que a perdição, que a maldade entrasse na humanidade. Muito tempo se passou e surgiu uma outra mulher, também criada por Deus, amada por Deus, desta vez Maria, também imaculada, noiva de um homem chamado José, e que pela sua obediência, pela sua abertura de coração, desta vez o arcanjo Gabriel, o anjo da boa notícia, que apresentou para ela a encarnação do Verbo. E através desta notícia, Maria dá a abertura e permite que a salvação entrasse na humanidade. Maria é a nova Eva, que é a primeira a fazer a experiência com Jesus. E nesta noite nós somos convidados, assim como Maria, a ter essa obediência. Como eu dizia, a maior ferramenta que Deus utiliza para entrar na nossa vida e para nos salvar é a liberdade. Ele utilizou a liberdade de Maria, porque ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Nós alcançamos a salvação da nossa vida se nós dermos a liberdade para o Senhor, se nós abrirmos o nosso coração e desejarmos esta salvação para a nossa vida. Maria é a primeira que com Cristo encontra a sua salvação, porque Maria, ela era mulher, Maria, ela era humana, e assim como nós, necessitava de ser salva. Que possamos assumir o modelo de Maria para nossas vidas, que possamos ver em Maria o modelo e o testemunho do verdadeiro cristão que busca a salvação para a sua vida. Dessa forma, nós muitas vezes ficamos buscando desculpas para não nos aproximarmos da salvação. Sempre refletimos assim: quando tiver um tempo, eu dou para Deus. Quando eu tiver uma oportunidade, eu faço uma obra de caridade. Quando eu encontrar aquela pessoa, eu perdoo. Sempre colocando desculpa, sempre colocamos empecilho e não nos abrimos para essa ação salvífica de Deus na nossa vida. Nada neste mundo pode ser mais importante do que a nossa vida eterna. Não há família, não há bem material, não há sentimento, não há dinheiro, não há profissão que possa ser mais importante do que a nossa salvação. E hoje, através desta palavra, Deus vem nos dizer que temos que fazer uma experiência concreta com a Eucaristia. Temos que fazer uma experiência verdadeira com o próprio Jesus para podermos alcançar a salvação da nossa vida. Não basta estarmos aqui por um simples ritual
evangelismo, fazer 10, 20 cercos de Jericó, participarmos da missa todos os dias, fazermos a nossa oração de uma forma piedosa. Se nós não tivermos um desejo verdadeiro de arrependimento, de conversão do nosso coração, de mudança de atitude, temos que ser ousados, temos que ser coerentes, temos que ter esse desejo de estarmos mais próximos de Jesus na nossa vida. A salvação vem em primeiro lugar. E como eu dizia, a salvação não é mérito nosso. Nunca podemos nos engrandecer pelos milagres, pelos prodígios, pelas curas que Deus concede na nossa vida. Tudo é graça, tudo é obra, tudo é dádiva, tudo é presença de Deus para nós. E a salvação nunca pode ser deixada para o dia de amanhã. A salvação é para hoje, a salvação é para agora, a salvação é para o momento presente. Este é o tempo da graça. Este é o momento oportuno. Ninguém garante que nós temos o amanhã. Nós não sabemos se nós chegaremos em casa ainda nesta noite. Portanto, aqui, nesta igreja, neste momento reservado para nós, neste tempo da graça, somos convidados a fazer uma experiência concreta e verdadeira com o próprio Jesus em nossas vidas. Somente Ele é a fonte de salvação. Só Jesus é fonte de graças para a nossa vida. Para que nós possamos encontrar a salvação, temos que ser cristãos verdadeiros. Temos que dobrar o nosso joelho no chão, abaixar a nossa cabeça, abrir o nosso coração, buscar a conversão e termos o desejo da mudança de atitude. Nós não nascemos fazendo parte da família de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus quando aceitamos Jesus para a nossa vida. Porque Jesus é fonte de salvação. Jesus é o caminho a ser seguido. Não é à toa que Ele disse para nós que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho para nós seguirmos. Não há outra verdade para ser assumida. E não há outra vida para ser vivida. É ao lado de Jesus. É como esse Cristo crucificado por nós. É com esse sangue derramado pelos nossos pecados. É com essa experiência de amor e abundância que nós encontramos a salvação para nossas vidas. E essa palavra que foi nos colocada para nós nesta noite, do profeta Isaías, ela vem nos falar das curas, tanto físicas como espirituais das nossas vidas. E hoje a nossa oração é para todas as curas, sejam físicas ou sejam as curas da alma. Porque Jesus, Ele vem curar todos os tipos de enfermidade. Não somente as enfermidades físicas, aquelas que nossos olhos podem enxergar, mas também as feridas de nossas almas, as feridas de nosso espírito, aquilo que muitas vezes nos impede de nos aproximar de Deus e de fazer uma experiência verdadeira com o próprio Senhor. Limitar a missão de Jesus em uma cura física é um erro para nós, porque além da cura, nós encontramos várias vezes nas palavras do Santo Evangelho que Jesus vai dizer: a tua fé te salvou, você está perdoado dos seus pecados, porque não é apenas uma cura física, além de ser uma cura social que faz o indivíduo voltar para a comunidade, também é uma cura espiritual, uma cura que dá a oportunidade da salvação para todas as pessoas. É uma promessa de cura para nós, que nós queremos viver nesta noite, do nosso principal problema, que é o pecado. O pecado é a grande chaga da nossa alma. O pecado é a grande ferida das nossas vidas, muito mais do que as feridas físicas que nós encontramos, que nos impede de fazer essa experiência concreta e verdadeira com o próprio Cristo. Neste momento, nós somos convidados, agora que nós comungamos, que temos o Senhor no nosso coração, no nosso íntimo, a fazer uma experiência com Jesus, que caminha no nosso meio. E que neste caminhar de Jesus possa ser este momento da graça na nossa vida, este momento da experiência concreta
e verdadeira com o próprio Pai. Como eu dizia, nós não temos o amanhã, nós não temos o depois, nós temos o agora, temos o presente, temos este instante. Então este é o momento que o Senhor nos dá para termos uma atitude de mudança de vida, de conversão do nosso coração e de experimento de Jesus nas nossas vidas. Quando Jesus passar, vá pedindo as curas da sua vida, a cura das suas feridas físicas, a cura das suas feridas espirituais, mas sobretudo a cura do pecado, para que possamos ser salvos em Cristo. E neste momento, que nós já vamos nos preparando para receber Jesus no nosso meio, vou convidar uma pessoa muito especial para nos ajudar neste momento de oração. Dona Terezinha, que é consagrada de nossa comunidade de Deus Proverá, e que é mãe do nosso fundador, o irmão Rodrigo, que esteve presente neste domingo, no segundo dia do Ciclo de Jericó. Ela, que juntamente com Jesus vai nos envolver neste mistério da Eucaristia, para que o Senhor possa tocar nas feridas do nosso corpo, nas feridas da nossa alma, mas sobretudo nos livrar de todos os pecados que nos impedem de fazer uma experiência verdadeira com o Senhor.